O material que a gente colocou, que é o livro esse que todos têm, né, que é do Scott Hahn, ele é um ex-pastor, acho que da Igreja Batista, que se converteu ao catolicismo e se dedica bastante a escrever agora defendendo a Igreja Católica. Ele é muito, muito bom. Inclusive tem um filho que se ordenou sacerdote católico depois. É interessante a história dele. E além desse material, que é um pouco mais condensado, eu uso esse livro aí como bibliografia básica, né, dessas nossas aulas. Esse livro chama-se Catena Áurea, que em latim quer dizer corrente de ouro, mais ou menos assim, né? Como é que é a estrutura desse livro? Esse livro foi um compilado por Santo Tomás de Aquino, né? Dos comentários de todos esses santos aí que eu coloquei e mais outros, né? Então, foi uma tradução que se foi se formando com o início do cristianismo, dos grandes santos e místicos meditarem, né, sobre os evangelhos, que já era uma prática que se fazia do ponto de vista simplesmente educacional, se fazia na Grécia, em Roma, pegar poemas e textos condensados, né, porque a gente tem que pensar que na época não existia papel em abundância, nem máquinas de impressora, nem nada, então tudo que era dito e era escrito de forma muito condensada, né? Para caber o máximo de informações possíveis num menor espaço de material, né? Papiros, aqueles materiais que eles usavam, né? Então, era tradicionalmente as obras que eram escritas, os livros, eles eram muito densos, né? Uma pequena frase dizia muita coisa. E uma prática educacional que se tinha naquela época, desde as crianças e todo um processo educacional, era essa meditação daqueles textos, né? E com o advento do cristianismo, isso aí foi transposto para os evangelhos, né? Que também são escritos bem resumidos, né? A gente vê o Evangelho de São Mateus, que é esse que a gente está lendo, ele é o mais extenso, né? E mesmo assim dá, sei lá, 40 páginas, são 28 capítulos, mas são curtos, né? Tem capítulos bastante curtos. Então, e para vocês terem uma ideia, esse livro aí, essa unidade, que é o da Catena Áurea, só de São Mateus, só comentários ao Evangelho de São Mateus, dá quase 700 páginas, né? Só esse volume. São Tomás de Aquino fez isso para os 4 evangelhos, são os 4 volumes, né? Então, por aí vocês têm uma ideia que eles pegam um versículo, me marcou bastante o primeiro versículo de São João, que o princípio era o verbo. Isso aí deu quase 60 páginas de comentário, só essas três ou quatro palavrinhas, né? Então, esse pessoal tinha uma capacidade intelectual enorme de extrair sentidos não arbitrários, né? Pelo contrário, eram coisas que estavam ali profundamente arraigadas no texto. E São Tomás de Aquino, que viveu ali em torno de 1200 e ele morreu em 1274, se não me engano, ele teve a capacidade de reunir todo esse material, que foi uma riqueza. E foi traduzido para português há pouco tempo. Só tinha em espanhol, eu acho. Essa tradução em português é relativamente recente. Então, a gente já vem passando pelos capítulos iniciais, né, de São Mateus. E a proposta para hoje é a gente concluir os capítulos 8 e 9, né? E fazer uma brevíssima revisão do que foi visto no último encontro com o bispo Dom André, que ele tratou do Sermão da Montanha, né? Ele fez um apanhado bem geral, que são 3 capítulos, né? 5, 6 e 7 são capítulos que tem muita profundidade. Talvez, fora os relatos da paixão, talvez seja o núcleo mais importante do Evangelho de São Mateus, né? Que foi abordado pelo bispo Dom André. Então, só basicamente passar para a gente relembrar o que é que está contido nesses 3 capítulos do Sermão da Montanha, né? O capítulo 5, né, que inicia com as bem-aventuranças, né, que a gente viu, o Dom André deu aquela chave de leitura, né, a partir de quando Jesus dizia, né, bem-aventurados os pobres em espírito ou pobres de espírito, né?
Parece que pobre em espírito é a tradução mais adequada. A partir dessa primeira bem-aventurança, ele lê as outras que se seguem com essa chave de leitura, né? Aí tem também o episódio, né, que ele diz que nós somos, né, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Então tem também todo um desdobramento disso aí. Quando Jesus faz aquelas que se chama tecnicamente antinomias. O que é isso? É quando Jesus pegava um mandamento da lei antiga, né? E ele sempre descrevia aquele mandamento e dizia: eu, porém, vos digo, né? A lei diz: não matarás. Eu, porém, vos digo. É aquele que tiver ódio ao seu irmão e tal, etc. Então isso chama-se antinomias, quer dizer, é uma lei. Tecnicamente seria uma lei contrária, mas na verdade não é uma ampliação daquela lei, né? É uma ampliação mais em profundidade dessa lei antiga. Ou seja, um cumprimento perfeito dessa lei, né? Aquela tão difícil, né? Aquele mandamento tão difícil de nós entendermos, né? Que é amar os inimigos, né? Que não quer dizer que a gente deve também abraçar tanto que nos querem fazer mal, mas assim, basicamente é desejar o céu para todos, inclusive para aqueles que nos prejudicam ou nos querem prejudicar. Então, isso não impede que a gente queira, por exemplo, deseje uma correção exemplar de um criminoso, por exemplo, ou de uma punição, sei lá, de um filho que fez uma coisa errada, né? Desde que a intenção seja reta, né? Eu quero punir um determinado criminoso, por exemplo, que fez uma barbaridade, não por vingança, não porque eu quero ver ele sofrer igual ele fez a outra pessoa sofrer, não é por isso. O ensinamento cristão diz que a gente, por caridade, deseja a punição de um criminoso desse, por exemplo, para que ele tenha a oportunidade de meditar nisso aí, reconhecer a sua falta e se arrepender e ir para o céu. Esse é o sentido, grosso modo, do mandamento de amar os nossos inimigos, né? Avançando um pouquinho mais para o capítulo 6, começa com aquela tríplice, vamos dizer assim, a base da vida cristã, né? Que não era uma coisa nova, também eram práticas antiquíssimas, né? Desde os povos do Antigo Testamento, a prática da esmola, da oração e do jejum, né? Que mais uma vez Jesus torna perfeito essas práticas, né? E dá todos aqueles ensinamentos, né? Não fazer cara de tristeza para os outros saberem que você está jejuando, não orar nos cantos das praças para que todos vejam você rezando, e não fazer, não dar esmolas, não tocar trombetas, né? Ao dar esmolas, né? É o que a gente vê muito hoje em dia, né? Nas redes sociais, você tirando selfie quando dá uma cesta básica, por exemplo. Então, assim, muito cuidado. Não é que... Bom... Exato. É assim, tudo é bom senso, tem que reger isso aí, né? Não é que a gente fica sempre a vida humana é feita de tensões, né? Assim, não tanto... a gente não precisa ver como dicotomia, de ver ou isso ou aquilo, né? Muitas coisas na nossa vida tem dois extremos e a gente fica sempre na tensão de para onde nós vamos nos dirigir, né? Então, nesse caso aí, a gente fica naquela, né? Mostrar uma boa obra com a intenção de que os outros vejam e se animem para praticá-la também, ao dar uma esmola, por exemplo, fazer uma boa ação, isso é bom. E o outro extremo é eu fazer aquilo ali, divulgar para eu né? Para eu aparecer, para eu ser visto como um benfeitor e assim por diante. Então, essa tensão é interna a nós, seres humanos, não tem como fugir dela, e a gente tem que sempre, voltando um pouco ao tema da virtude, né, que é a frase básica, né, que a virtude está no meio, né? Mas eu gosto sempre de lembrar que a virtude está no meio, mas sempre aponta para um dos dois lados, né? Então, se você está nessa tensão, por exemplo, de querer aparecer ou de querer dar publicidade a uma boa ação, você tenta estar o máximo possível próximo para esse lado, né? Se você estiver no meio, mas olhando para esse lado, não olhando para o lado da vaidade, né?
Isso a gente consegue transpor para todas as virtudes que a gente procurar adquirir. O capítulo 6 continua com a oração do Pai Nosso, né? Que, segundo São Tomás de Aquino, bom, vocês percebem, né, que até a foto do nosso grupo e tudo que gira em torno de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino assim, é incomparável em muitos aspectos, tudo que ele escreveu, tudo que ele fez, certo? Para a gente ter uma ideia, no concílio de Trento, que foi o concílio que foi uma reação à reforma protestante, né? O Lutero fez a saída daquela vertente da igreja dele lá, em 1517, e em seguida, alguns anos depois, a Igreja Católica fez um concílio, que chama Concílio de Trento, que é uma cidade na Itália, e esse concílio foi feito basicamente para contestar os problemas levantados por Lutero, né? Uma forma de defender a Igreja Católica por conta da evasão de fiéis naquela época que já se apresentavam. E nesse concílio, quando terminou o concílio, que é aquela reunião de todos os bispos para tentar chegar a conclusões e a dogmas da igreja, etc., só tinha 2 livros expostos na mesa lá do Papa, que foi proclamar os dogmas e os documentos do concílio, né? Um era a Bíblia e o outro era a Suma Teológica, que é esse livro, esse não, que eu mostrei não, mas a obra magna de São Tomás de Aquino, que é a Suma Teológica, que conseguiu expor do começo ao final toda a doutrina da Igreja Católica de uma forma assim que é impressionante, certo? Quando a gente começa a tentar entender um pouco, você não acredita que aquilo ali foi feito por um ser humano e que ele começa, tem toda uma ordem, uns artigos, um chama o outro, que vai explicando o outro e vai respondendo a objeções e vai resolvendo problemas e uma coisa vai encaixando na outra. Os críticos e os doutores da igreja consideram que aquilo ali é como se fosse uma catedral de palavras, né? de sentenças. É uma coisa que vai se construindo de uma forma que termina em direção ao céu. Né? É uma coisa fantástica. Por exemplo, só no tema das virtudes, que é onde eu... Né? Só a virtude da justiça, são 5 livros, em torno de... deve dar umas 4.000 páginas, o livro todo, né? E em 2 colunas, assim, cada página. É uma coisa assim... E ele tem um poder de síntese muito grande. Então, assim, só a virtude da justiça, por exemplo, dá umas 300 páginas, só sobre a virtude da justiça. Então, assim, a coisa é um fenômeno. E os biógrafos dele dizem que, porque naquela época não era o cidadão que escrevia, né? Ele ditava para os outros escreverem, os outros monges, né? E ele conseguia editar 4 ou 5 livros ao mesmo tempo, porque demorava para os monges escrever aquilo ali, desenhar aquelas letras, né? Então ele dizia uma frase para esse monge, depois dizia uma frase para esse, outro para esse, outro para aquele. Aí era o tempo que aquele tinha terminado de escrever a primeira frase, quer dizer, e quando ele não conseguia, chegava a uma questão que ele não conseguia de jeito nenhum a resposta, ele encostava a cabeça no sacrário para tentar descobrir a resposta, para que Jesus dissesse a resposta para ele, né? Então é muito a obra de São Tomás de Aquino é uma coisa fenomenal. E dentro, bom, esse parênteses eu abri porque eu ia falar do Pai Nosso, né, que São Tomás de Aquino fala que é a oração mais perfeita. Primeiro porque foi dado pelo próprio Deus, né? Jesus nos deu a oração de presente e ela contém tudo que uma oração precisa ter, né? Desde já começa dando glória a Deus no céu, né? E faz os pedidos das coisas relativas ao céu, né? Depois vai fazendo os pedidos em relação às coisas da terra. Então é toda uma coisa muito simples, mas que contém uma profundidade enorme. Aí tem várias simbologias incluídas aí na oração do Pai Nosso, por exemplo. Na oração do Pai Nosso são 7 pedidos. E dentro das tradições mais antigas, essa parte dos números tinha uma grande simbologia, certo? Então, o número 7 tem uma simbologia relativa à perfeição, né? E ela é formada pelo 4, né? São 4 pedidos terrenos, né? De coisas terrenas, nosso aqui, e 3 pedidos celestes, e que são os 3 primeiros. E o número 4 geralmente tem essa simbologia das coisas ligadas à Terra, né? Por exemplo, os 4
pontos cardeais, os 4 elementos que antigamente se falava, né, que eram, tudo era composto de terra, ar, fogo e água, né? Então, e o 3 é ligado a coisas mais celestes, né? A Santíssima Trindade, a Sagrada Família, etc. E o Pai Nosso tem essa perfeição incluída nele. Então, assim, é uma riqueza. Eu espero, é um dos meus interesses, assim, para a gente aqui, é tirar alguns momentos para a gente fazer meditações mais profundas sobre essas orações. Por exemplo, pegar a Ave Maria e fazer ali é um outro poço de riqueza, né? Pegar um Pai Nosso desse também tem quem termine de tirar coisa boa dali. E isso tudo enriquece, por exemplo, a nossa prática, que deve teoricamente ser diária, que é a recitação do texto, né? Mas de uma forma meditada, né? Você não simplesmente falar aquelas orações, mas pensar em tudo isso que tá envolvido nas orações, né? O capítulo 6 continua com aquela parte lá, né? Que diga-me onde está o teu coração, né? Que eu te direi onde é que está o seu tesouro e tal. Que realmente é isso. O que a gente busca na vida é ali onde está nosso coração, né? Então, e Jesus mesmo diz que, né, buscar primeiro as coisas do céu e o resto não será dado por acréscimo. Então, ordenar, né? A gente tem que estar sempre buscando ordenar a que a gente está buscando, em que sequência, em que ordem de importância, né? Será que eu não estou botando o meu trabalho à frente das minhas orações, por exemplo, a minha família, o meu trabalho na frente da família? Tudo isso tem uma ordem a ser buscada, né? Ele continua com aquela parte do olho, que é a lâmpada do corpo, né? Que basicamente fala um pouco daquela parte que eu elenquei nas virtudes, né? Que é a formação do imaginário, por exemplo, né? Que tudo a gente vai buscar no imaginário da gente, que é como se fosse uma memória, né? E se a gente, pelos olhos, isso aqui é uma figura de linguagem, né? Mas a gente alimenta nosso imaginário através dos nossos sentidos. Então, se a gente só vê coisas